Maravilhosos e maravilhosas! Salinha dos Verdinhos está aqui hoje para resolver uma questão sobre coronelismo. E a gente vai usar um instrumento muito pouco conhecido pelas gerações recentes. Um filme que se chama O Alto da Compadecida. Há muito tempo atrás passava direto nos programas de televisão, mas hoje tem gente que ainda não assistiu. Roda a vinheta lá que a gente vai conferir. Esse filme é inspirado na obra literária do Ariano Suassuna, um livro lá de 1955 que também se chama O Alto da Compadecida. É um livro homônimo. Nosso filme ele tem algumas características diferentes da obra escrita pelo Ariano Suassuna lá em 1955. No livro, o personagem que narra é o palhaço. No filme não tem palhaço. Os personagens principais são o Chicó, conhecido pela sua covardia, e o João Grilo, conhecido por ser um cabra esperto, mentiroso e que passa a perna em todo mundo. Ele consegue sobreviver por meio da mentira e por meio da manipulação. A gente tem o padeiro e a mulher do padeiro, a gente tem o padre e o bispo, a gente tem a Rosinha, por quem o Chicó se apaixona, filha do Major Antônio Moraes, que não é o personagem principal no filme, mas é o nosso personagem principal aqui nesse vídeo. Chicó e João Grilo vivem um vilarejo típico do sertão na Primeira República. Baixíssima densidade demográfica, baixíssimo IDH e, além disso, coronéis que concentravam terras nas suas mãos, impedindo acesso a ela da população sertaneja, que era dominada, seja do ponto de vista econômico, seja pela força física ou pela força moral. Eurico engole cobra, cabra frouxo, anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato, só vem por obrigação. Tem muita coisa histórica para trabalhar nesse filme, mesmo não sendo um filme efetivamente histórico. Dá para perceber a religiosidade do sertanejo, dá para perceber messianismo. O padre Cícero, Padim Padiciço, ele é referenciado o tempo inteiro no filme. É um dos motivos pelos quais o cangaceiro aceita que o João Grilo dê um tiro nele e vá para o céu para encontrar o seu Messias. Tem o cangaço, o próprio cangaceiro que eu acabei de mencionar, ele representa essa figura aí do banditismo social, que a gente não vai conversar sobre isso agora não. Deixa para outro vídeo. E por fim, galera, a gente tem o coronelismo, materializado na figura do personagem do Major Antônio Moraes. Ele é uma figura que representa o poder político e militar na sua região. Eles estão distantes da capital, eles estão distantes do litoral. E é importante a gente entender quando começa a ser construída essa figura do coronel. Lá no período regencial, quando os regentes não tinham instrumentos para controlar, para vigiar e para interferir nos sertões brasileiros, eles dão poder militar aos cidadãos ativos, aqueles que tinham renda para eleger e para serem eleitos. Esses indivíduos conquistam um grande poder nas regiões afastadas do litoral e passam a ser conhecidos como coronéis. Os coronéis, eles são muito referenciados quando vamos tratar da Primeira República, a República Oligárquica. Nessa república existe uma manobra, existe uma organização de poder chamada política dos governadores, pelas quais o presidente, os governadores e os coronéis, na esfera regional, constroem uma estrutura de poder para manter representantes da elite agrária no poder nacional. Esses coronéis que estão na base dessa pirâmide influenciam diretamente em quem a população vai votar. Eles escolhem o seu candidato a prefeito, a governador e a presidente. Esse voto de cabresto, ele não é feito como muita gente acha que é, somente pela força, pela violência física e pela violência
psicológica, né? Pela ameaça da porrada no cara se ele não votar em quem ele quer. Isso acontece também. A gente tem que lembrar que o coronel é uma figura de autoridade e de respeito. Muita gente dava seu filho para o coronel ser padrinho. Era o coronel que conseguia emprego para o filho da população, para o filho de alguém que precisava trabalhar fora, que ia estudar fora. Então ele era uma figura de muito respeito nesse momento, além da violência física e psicológica e, claro, do poder econômico. Todos os outros poderes representados no filme se submetem ao poder do major. Seja o poder econômico, representado na figura do padeiro, seja o poder religioso, representado na figura do padre e do bispo. O Major Antônio Moraes não se curva a ninguém, nem mesmo uma referência sequer a uma reverência dele à igreja é colocada no filme. Isso é de propósito. O coronel, ele é autoridade máxima na região, onde o Estado não chega, ou chega o coronel, ou chega a religião. Sou capaz de tocar fogo nessa casa, mas não deixo um tostão pra senhora, dona Rosinha! E aí, pessoal, como o Gabriel acabou de dizer, a temática central do nosso vídeo de hoje é o coronelismo. E a gente separou uma questão do Enem de 2011 para vocês, gente. Uma questão que fala justamente desse poder exercido pelos coronéis sobre a comunidade que vive na região onde ele tem controle. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limitava a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Alternativa A. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda. Alternativa B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Alternativa C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Alternativa D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. E alternativa E. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Pessoal, a alternativa correta a ser marcada nessa questão é a alternativa E, que fala justamente de tudo aquilo que o Gabriel disse. O Brasil, gente, nesse período, ele é marcadamente agrário, o que demonstra que a maioria da população vive sob o domínio desses coronéis. E esse coronel tem aquele poder que a gente já disse, poder político, de controle do voto, seja pela violência, seja pelo aspecto econômico, ou seja pelo aspecto social, apadrinhando essa população que vive em seus domínios. É isso aí, galera. Continua acompanhando o nosso vídeo. Se você tiver alguma sugestão de um game, de um livro, de um filme, de uma música, sei lá, de qualquer coisa diferente para se estudar a história, manda pra gente. Entra em contato aqui, ó, Salinha dos Verdim no Facebook. Entra em contato pelo Snapchat, Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. E se inscreve no nosso canal no YouTube, Salinha dos Verdim. Um abraço.